medo? Vale ressaltar que não vamos conversar sobre medos patológicos. Eu não sou da área de psicologia. Nesse vídeo apenas vamos conversar de humana vulnerável para outro humano vulnerável. Desde quando eu comecei a viajar sozinha, eu sempre recebo a pergunta: mas você não tem medo? E minha resposta sempre é a mesma: sim, eu tenho medo. E eu acho que é impossível para uma mulher hoje não sentir medo. Nós, infelizmente, eu creio que isso é uma realidade que um dia vai mudar, mas nós sentimos medo até dentro de casa. Eu perdi as contas de quantas vezes eu senti medo dentro da minha própria casa ao escutar um barulho estranho. Não existe isso de não ter medo para uma mulher. Mas eu decidi pegar o meu medo, colocar debaixo do sovaco e ir com medo mesmo. Olá, desbravadores! Se você ainda não me conhece, eu sou a Débora Pereira. Muito prazer! Aqui eu falo sobre minhas viagens e também sobre o meu crescimento pessoal e espiritual sem religiosidade. O medo é muito importante para a nossa sobrevivência. Falando em um processo evolutivo, lá no passado, quando nossos antepassados viviam como coletores e caçadores, por exemplo, tinha que fugir de um dente de sabre. Para o nosso antepassado ter consciência que aquilo ali era um perigo e fazer daquele medo luta e fuga, e às vezes fugir, ou quem sabe lutar, isso era extremamente importante. E foram esses antepassados que tinham essa consciência que foram sobrevivendo. E isso foi passado de geração para geração. E olha, gente, e o que nos pega aqui no decorrer dos anos, a gente está aqui em 2026 e a gente não consegue diferenciar fugir de um dente de sabre ou fazer uma apresentação. E o nosso cérebro entra em total pânico. O medo, ele pode andar ao lado da intuição? Ou é medo ou é intuição? Quando eu estava fazendo carona lá no Chile, eu estava na Ruta 7 e eu estava dentro de um caminhão fazendo carona e o caminhoneiro começou a me falar que o trajeto que eu ia continuar sem ele era muito perigoso e que eu não deveria fazer de carona, mas que eu deveria comprar a passagem de barco. E, gente, eu escuto que é perigoso e que eu sou louca e que eu não deveria estar fazendo isso sozinha desde o dia que eu saí da minha casa. Então as pessoas falavam isso pra mim e eu sempre, logicamente, eu sempre escuto, sempre tento entender que são os medos dessas pessoas e sempre tentei não colocar esse medo na minha mochila. Sempre tentei andar com os pés no chão, andar com segurança, mas entender que o medo das pessoas não precisaria virar os meus medos. Só que nesse trecho, lógico que teve o caminhoneiro falando para mim incansavelmente que aquele trecho era perigoso e que eu não deveria fazer. Começou a virar uma coisa muito física. Então, medo, às vezes a gente sente aqui na nossa cabeça, só que eu comecei a sentir aquilo como físico. Era uma coisa que estava apertando o meu peito. Eu comecei a olhar para o medo e a pensar sobre aquilo. Eu tinha o dinheiro para pagar o barco e eu comecei a ver que naquele momento eu não queria pagar para ver. Eu não queria me colocar em prova se aquilo ali era só medo, se aquilo ali era minha intuição falando, e eu decidi comprar a passagem de barco e terminei essa rota de transporte. Depois eu acabei comprando uma passagem de ônibus. O que eu quero falar com essa minha história? Às vezes vale a pena dar razão, voz ao medo. Não estou comparando medo à intuição, acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quando eu olhei para a situação, eu coloquei meu pé no chão, eu respirei, eu decidi conscientemente que eu não queria passar por aquilo. Aquilo era físico, aquilo estava apertando o meu peito. E eu senti que aquele momento não era o momento de ter coragem desbravadora e seguir. Aquele momento era um momento para, ok,
vou comprar a passagem, que era uma coisa que eu não queria. Eu queria muito continuar o percurso fazendo carona. Eu gostava muito de fazer carona. Então, para mim, comprar uma passagem do barco era como uma desistência, era como uma derrota, porque eu não queria fazer isso. Tem uma frase assim muito legal que às vezes você precisa ter coragem para desistir. E desde então eu sempre acredito que aquilo ali foi a minha intuição falando. Tem como saber se ia acontecer alguma coisa e eu fui salva? Não, a gente nunca vai saber. Só que como eu decidi dar a voz à minha intuição e abraçar aquele meu medo, eu fiz isso muito consciente, eu nunca me arrependi dessa decisão. Então, mesmo nunca tendo a certeza se eu estava certa ou errada, eu sigo muito em paz por ter tido coragem de desistir. Então, vamos terminar esse pequeno capítulo entendendo que o medo pode te manter viva. Tem muitas áreas da nossa vida que o medo aparece. E aí ele vira aquele grande bicho assim de 7 cabeças. E às vezes é quando você quer trocar uma área profissional, você quer começar uma faculdade, você quer gravar um vídeo para o YouTube e aí você começa a morrer de medo. Nós vamos fazer um exercício nesse vídeo que eu quero muito que vocês façam, que é muito válido para mim, que é: qual é o meu sonho? Tenho o sonho de viajar para tal lugar. E aí sempre fica aquele medo de desistir de tudo ou de, né, N coisas. E qual é o meu medo para fazer essa viagem? E aí a gente vai fazer 3 colunas. Qual é o meu sonho? Qual é o medo que eu tenho de realizar esse sonho? E na terceira coluna, nós vamos colocar a solução. Quando eu estava planejando fazer esse vídeo, eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram e lá eu coloquei quais são os seus medos para viajar. E eu recebi vários medos. Tinha medo de situação financeira, ser roubado e não ter como pedir ajuda, perder o passaporte, dor de dente, e essa eu confesso que eu ri quando eu li. Só que quando eu parei para refletir, eu achei tão sensato, porque realmente quem é que vive bem com dor de dente? Eu acho que ninguém. Então, lá no nosso exercício de 3 colunas, aqui nesse exemplo, a nossa vontade é de viajar. E aí, primeiro medo, situação financeira. Gente, isso também continua sendo o meu medo, a situação financeira. Qual foi a minha solução para combater esse meu medo? Eu trabalhei 1 ano em um restaurante e eu não saí para lugar nenhum. Eu não fiz nada durante 1 ano só para juntar dinheiro, só para ter uma reserva de emergência. E vamos abrir um parênteses aqui nesse momento: reserva financeira. Quando nós mulheres estamos falando de reserva financeira, isso é um assunto indiscutível. Não existe não ter uma reserva financeira. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu gosto de chamar esse dinheiro de dinheiro do não. Quando você está num lugar e você começa a se sentir insegura, você pode dizer: eu não quero estar aqui. E se você tem o dinheiro do não, você pode ir embora. Eu que fiz carona, por exemplo, eu poderia estar fazendo carona, poderia estar me sentindo insegura naquele lugar, e eu poderia inventar alguma desculpa, descer daquele caminhão, daquele carro, pegar o meu dinheirinho e comprar uma passagem de ônibus. Então, quando você tem o dinheiro do não, eu que faço voluntariado, por exemplo, se eu estou num lugar e esse lugar está abusando de horas de serviço, exigindo coisas que não foi o combinado, se eu tenho... A Worldpackers, ela tem um seguro, mas a gente está falando aqui de coisas urgentes. Então, se eu tenho o dinheiro do não, eu pego o meu dinheirinho e eu pago um hostel. Se eu tenho dinheiro, eu compro comida, eu não preciso me sujeitar para ter o mínimo. Então, para nós mulheres, o dinheiro do não, a reserva de emergência, para mim, é indiscutível. Ser roubado e não ter como pedir ajuda. Solução: talvez aquele GPS
que ele se ativa por satélite, então não importa onde você esteja, ele vai ser acionado. E aí você não vai colocar na sua mochila, você vai colocar junto de você no seu corpo. Perder o passaporte. Para qual país eu tô indo? O que vai acontecer comigo caso eu perca meus documentos? Eu posso fazer uma investigação prévia antes de eu ir para aquele país, eu pesquisar o que eu vou fazer, onde é o consulado brasileiro próximo da onde eu vou ficar. Eu tenho um grupo de amigos sabendo a minha localização, aonde eu estou. Então, são soluções que você vai dando para o seu medo. Você começa a olhar para o seu medo e enxergá-lo e dar soluções para ele. Esse é o nosso exercício de 3 colunas. Por isso que eu acho ele muito importante. Eu acredito que o universo, ele conversa com a gente. Eu tenho motivos particulares para crer nisso. Eu acho que quando você está sensível ao ambiente, às pessoas, o universo ele vai usar situações para conversar com você. Eu, por exemplo, tenho essa ideia de videocast, de dar mais a minha opinião na internet. Eu viajo muito nos meus pensamentos de fazer mais disso do que eu estou fazendo nesse exato momento. E sempre, obviamente, eu tenho medo. Eu fico com medo de me expor, falar uma coisa que vai gerar uma revolta aí do outro lado, de falar uma coisa nada a ver e passar vergonha. 1 milhão de desculpas e medos que eu sempre me dei para não colocar esse projeto no mundo físico, né? Porque no plano aqui mental ele já tá aqui há muito tempo. Indo pra academia, recentemente, o dono da academia, né, que é o Café, a gente tem uma amizade muito longa, mais de 2 anos que eu conheço ele. E ele falou pra mim assim: eu te vejo fazendo um podcast, doideira, que ele me chama de doideira. Eu vejo você fazendo um podcast. Eu vejo você entrevistando pessoas, você viaja para tantos lugares, você deveria investir nisso. E quando ele falou, casou com uma ideia que eu já tenho há muito tempo. Então eu falei: meu, quer saber? Dane-se se eu vou passar vergonha na internet. É um desejo que eu tenho. Se as pessoas vão me achar ridículas, que eu não sei falar direito, ou que, sabe, é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo. Eu tenho vontade de me expressar mais. Eu quero falar. Então talvez o meu público vai ser um público de uma pessoa que vai gostar do meu serviço. Não sei, mas eu sinto isso há muito tempo, essa vontade de fazer. Quero fazer um episódio sobre isso, sobre ser o protagonista da sua vida, né? Aí tem hora que eu dou uma dessas de protagonista e aí eu penso, nossa, o universo veio falar comigo através do café que eu deveria fazer sim o podcast. Aconteceu também outras coisas, de uma aula de yoga que eu escolhi aleatoriamente no YouTube sobre criatividade e ela falava sobre colocar no plano físico as ideias que estão na sua cabeça. Vou fazer um grupo lá no Telegram para a gente poder comentar sobre os episódios que eu vou lançar, também sobre viagens. Quero que vocês interajam. E aí eu vou colocar essa aula de yoga lá, caso vocês queiram, é em espanhol. Mas eu adoro o serviço dela que ela presta pelo YouTube. E eu vou colocar lá caso vocês tenham interesse. O que eu quero dizer com isso? Escute o universo. Converse com as pessoas ao seu redor. Às vezes você está com medo de colocar uma ideia no mundo físico. E aí você pode conversar com outras pessoas. Eu gosto muito da vulnerabilidade. Você pode chegar nesse seu amigo, companheiro, na sua mãe, no seu tio que você confia, e você pode chegar e falar assim, cara, eu tenho medo de tal coisa. E às vezes, muitas das vezes, essa pessoa pode se abrir para você e falar que ela também tem medo. Às vezes você vai conversar com um amigo e às vezes você só tem um pouquinho mais de ouvidos para ouvir, você vai ver que seus amigos também têm medo, as pessoas têm medo de tentar algo novo. As pessoas ao seu redor estão com medo. Não é só você que tem medo de começar algo novo, de tentar algo novo. Não é só você. Todos estão com medo.
E aí você pode pedir opiniões, você pode externar isso. Eu acho que a vulnerabilidade e você trazer esse seu medo para o plano físico, você conversar com alguém, você pode acabar ganhando um aliado nessa sua luta. Eu tenho medo de deixar o meu marido. Se você vai falar para uma pessoa que você confia muito, às vezes essa pessoa tem uma prima que tem um trabalho em um lugar, uma casa para alugar, ela pode te ajudar. Eu tenho medo de trocar diária. Às vezes você vai conversar com alguém que já trocou diária. Eu acho muito importante você dizer para pessoas confiáveis qual é o seu medo. Creio que você pode achar um aliado na sua luta. Eu não acho que você deva criar expectativas que você vai achar um aliado e que essa pessoa vai resolver os seus problemas. Eu não acho que você deve criar essa expectativa, porque aí as chances de você se decepcionar é altíssimas. Grandes sonhos pode trazer medos da mesma proporção. Quando eu decidi que eu ia fazer o meu mochilão, eu tinha consciência que eu ia deixar para trás, entre aspas, a minha família, meus amigos. E eu quero ressalvar aqui que minha família e meus amigos são os queridos e que eles me apoiam. Só que, mesmo eles me apoiando, mesmo mandando mensagem, mesmo fazendo chamada de vídeo, eu, entre aspas, deixei eles para trás. Eu deixei. Minha vida praticamente é aqui em Suzano, né? Minha família, meu núcleo é em Suzano. Então, eu deixei eles aqui em Suzano e fui embora. Quando eu voltar, eles vão estar lá para me abraçar? São medos que eu tinha, obviamente. Largar, eu tive minha carreira como enfermeira veterinária por 9 anos. E foi o maior trauma da minha vida. E largar essa carreira foi, nossa, traumático. Eu tinha medo, porque eu não era mais feliz lá, mas eu achava que eu seria imprestável em qualquer outra coisa que eu tentasse fazer. Então, tudo é um mar de medo. Mas eu tive que atravessar o medo de largar aquela profissão que não me fazia bem, mas eu estava em um lugar, entre aspas, confortável, porque eu tinha amigos naquela área, eu consegui emprego fácil naquela área, então era confortável, só que era um confortável desconfortável, porque eu não estava feliz. Só que eu precisei passar pelo medo de sair daquela área, porque senão hoje eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo, porque eu estaria ainda lá com medo. E se eu não arrumar emprego? E se? Esse me consumia. E eu precisei passar pelo medo de ser forte para desistir. E aí muitas pessoas, dependendo do sonho que ela tem, ela pode falar assim: "Ah, mas eu tenho medo de desistir de tudo". Para algumas pessoas eu poderia olhar bem no fundo do olho assim e falar assim: "Desistir de tudo o quê, querida?". Quando eu olhava para mim, eu tinha essa sensação, né? Mas eu vou desistir de tudo? Mas tudo o quê? Eu já estava completando 30 anos, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um carro, eu estava numa profissão que eu era extremamente infeliz, pegava 5 horas de transporte público, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Eu estava numa roda de rato horrível. A minha vida era pegar meu salário, com me confortar com roupa, sapato, aí já não sobrava dinheiro, porque meu salário era bem medíocre. Aí já não sobrava dinheiro, era tudo ali no cartão de crédito, sabe assim, um show de horror. E mesmo assim, eu tinha aquela sensação, ah, mas eu vou desistir de tudo. E aí eu te pergunto, o que que é o seu tudo? As pessoas, isso eu vou falar por mim, porque eu tenho certeza que não é uma coisa universal, mas as pessoas que me amam e as pessoas que eu amo, quando eu voltei do meu mochilão, eu tava 8 meses fora. Quando eu voltei, eu fui abraçada como se eu tivesse passado uma semana fora. Como se nada tivesse mudado, sabe? Eu era amada exatamente igual quando eu saí. E aí, isso aí pode ser uma experiência pessoal. Só que quando você cria um vínculo forte o suficiente com essas pessoas, eu acredito que elas também vão estar felizes de te ver feliz realizando os seus sonhos,
mesmo que esse sonho que você tem vai distanciar, né, fisicamente dessas pessoas. Eu acho que aí você também pode ter uma prova de quem são seus amigos. E aí, se você tem patrimônios, vamos lá. Qual é o meu sonho? Qual é o meu medo? E qual é a solução? Eu tenho patrimônios. Eu tenho 2 casas, eu tenho 3 carros. E aí, meu sonho é alguma coisa que é longe daqui. Você precisa jogar essas 2 casas no lixo? Você pode alugá-las? Você pode simplesmente fechá-las? E aí, o meu sonho é morar na praia. E aí, você precisa vender essas 2 casas e esses 3 carros? Você pode alugar? Ou você pode realmente vender e comprar a tão sonhada casa na praia? Sabe, olhar para aquilo e te dar várias soluções para aquele medo. Lógico, se você tem algum sonho assim muito grande e você tem filhos, para mim, a vida não acaba quando você tem filhos, mas é lógico que é uma coisa que você tem que pensar com muita responsabilidade, claramente. Nesse embaralhado de largar tudo, né, que a gente cria, isso que eu vou falar agora, eu aprendi com muita força no meu primeiro emprego na veterinária. Eu fiquei lá por 4 anos. Eu jurava que quando eu saísse desse emprego, eles iam falir, ia fechar a clínica no outro dia, cara. Gente, eu juro que eu pensava isso. Eu falava, meu, o que que vai ser desse lugar sem mim? Nada. Gente, eles continuaram lá, firme e forte. E aí eu fui amadurecendo muito nesse sentido, né, ao longo dos anos, porque eu saía de um lugar, eu trocava de emprego igual a roupa, porque eu ganhava um salário muito horrível. Em qualquer R$ 100 eu já tava trocando de emprego. E aí eu percebia que os lugares continuavam abertos, sabe? Eles não fechavam porque eu decidi trocar de emprego. Quando eu estava no meu último emprego na veterinária, aquele sofrimento de deixar a área e eu estava pretendendo fazer um mochilão, quando eu fui falar para minha patroa que eu ia sair do hospital, ela, gente, ela me tratou com um desprezo. Foi um, tá bom, assina aqui, sabe? Você começa a se olhar e a entender a sua insignificância. Às vezes a gente tem medo, né, de largar aquele emprego que tá acabando com a sua vida, acabando com toda a saúde mental que você tem. E aí você tá cagando de medo de largar aquele emprego. E aí, quando você finalmente pede demissão, você vê que nada mudou. Nessa parte, eu gostaria de falar para você: entenda a sua insignificância no mundo. Eu acredito sim na nossa importância. Eu acredito sim na nossa importância nas nossas amizades, na nossa família. Não tô falando o contrário disso, tá? O que eu tô falando é, as pessoas elas vão continuar vivendo se você decidir realizar o seu sonho. As pessoas elas não vão morrer porque você foi realizar o seu sonho. Elas podem ficar tristes, elas podem sentir a sua falta, mas elas não vão morrer. E aí, às vezes, a gente se prende anos da nossa vida de realizar um sonho por medo das pessoas que vão ficar, do emprego que eu não tenho coragem de deixar, e etc. Uma coisa que eu carrego muito, o máximo que pode acontecer é não dar certo. Eu vou falar bem resumidamente isso, porque eu também é um tema que eu quero falar com mais carinho, mas quando você está se preparando para um sonho, cara, isso eu acho que faz você crescer muito. Então, como por exemplo, a minha meta do mochilão. Eu saí da área que estava me fazendo mal. Eu trabalhei um ano sem sair para lugar nenhum, sem comprar roupa, sem, sabe, só as coisas que eu precisava para um mochilão. E eu poderia falar pra vocês agora assim, mas o meu mochilão não deu certo. Cara, eu teria juntado dinheiro por um ano, eu teria saído do emprego, da área que estava acabando com a minha saúde mental,
E aí eu posso te perguntar qual é o seu sonho. Ah, meu sonho é passar no vestibular para medicina. Então, como é que eu faço para passar no meu sonho? Estudando. E aí você estuda e você não passa no vestibular para medicina. Mas foi um ano de estudo. Cara, então, tipo assim, quando você tem um sonho e você traça metas para conquistar esse sonho, eu não vejo como você pode sair perdendo no processo evolutivo de conquistar esse sonho. Mas o máximo que pode acontecer é não dar certo. E aí, às vezes, você vai voltar exatamente para o ponto onde você estava. Entende? Que você às vezes vai estar voltando para exatamente da onde você saiu. E aí, o pior que pode acontecer é não dar certo. Eu comecei a criar metas para os meus sonhos e foi importantíssimo isso para mim. Minha meta era o mochilão. Eu tracei a data que eu ia estar saindo e aí 3 meses antes eu tinha que comprar mochila. 3 meses antes eu tinha que comprar roupa de frio específica. Um mês antes eu tinha que comprar passagem. Isso foi primordial para eu conquistar a minha meta. Se a sua meta é uma faculdade, né, você pode colocar datas e cumprir essas datas, ser fiel a você mesmo. Tem uma música na do Emicida que fala que você é o único representante do seu sonho na face da terra. Então isso tem que fazer com que você se coce, meu amigo. Se você tem um sonho e você tem um medo impedindo esse sonho, liste o que você pode fazer para derrotar esse medo e derrote esse medo. Não deixe que o medo seja maior que os seus sonhos. É isso. Esse foi o primeiro episódio do meu videocast DesbravaCast. E não desistam de mim, foi o primeiro episódio. E eu vou tentar vir aqui semanalmente ou no monólogo, onde eu converso com vocês, ou fazendo entrevistas durante as minhas viagens. Não prometo vir toda semana, porque eu só vou vir se eu tiver algo a acrescentar à vida de vocês. Se for só para encher linguiça, não estarei fazendo vídeos. E é isso, vamos lá para o grupo do Telegram. Eu espero que a gente se torne uma comunidade onde a gente possa se ajudar em crescimento pessoal, espiritual e esse tema que eu amo tanto, que é viagens. Grande beijo e até a próxima!